Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos esta oração poderosa, se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as nossas orações diárias. E não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar este trabalho de fé. Neste momento, amados, feche os seus olhos e ore comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação e reconhecimento. Ó gloriosa e bendita Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira do Brasil, venho prostrado diante de vossa presença maternal com o coração cheio de fé e esperança. Reconheço que sois vós a porta do céu, aquela que abre os caminhos impossíveis, que destranca as portas que nenhum homem pode abrir. Vós que fostes escolhida pelo Altíssimo para trazer ao mundo o Salvador, tendes o poder de interceder por nós junto ao trono divino, abrindo caminho onde só há muros, trazendo luz onde só há trevas. Aqui estou eu, vosso filho devoto, clamando por vossa poderosa intercessão. Mãe Aparecida, quantos caminhos, portas se fecharam diante de mim, deixando-me sem saída, sem esperança, sem rumo. Há caminhos bloqueados em minha vida profissional, onde as portas estão fechadas para novas oportunidades, e encontro dificuldades em prosperar em minha carreira. Há barreiras em minha vida financeira, onde a instabilidade persiste, impedindo que a oportunidade de prosperar chegue até mim. Há dificuldades em minha vida familiar, onde a distância e a falta de compreensão prejudicam os meus relacionamentos, fazendo com que a harmonia se dissolva. Há obstáculos em minha vida afetiva, dificultando que o amor verdadeiro encontre espaço em meu coração. Mãe querida, vós conheceis cada um desses caminhos fechados, cada uma destas portas trancadas em minha existência. Senhora Aparecida, eu creio firmemente em vosso poder intercessor. Creio que nenhuma porta é forte o bastante para resistir quando vós intercedeis. Creio que nenhum caminho permanece fechado quando vós apresentais nossos pedidos a vosso Filho Jesus. Vós que dissestes sim ao anjo Gabriel, abrindo assim o caminho da salvação para toda a humanidade, podeis também dizer sim aos meus pedidos, abrindo os caminhos que hoje parecem intransponíveis. Minha fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas sei que vossa intercessão é poderosa como um furacão que remove montanhas e abre mares. Ó Mãe Santíssima, vós conheceis cada detalhe da minha caminhada neste mundo. Vós vistes cada vez que bati em portas que permaneceram fechadas. Vós ouvistes cada suspiro de desânimo quando os caminhos se mostraram bloqueados. Vós enxugastes minhas lágrimas quando as oportunidades se perderam, quando os sonhos pareciam morrer, quando a esperança vacilou. Mas hoje eu venho com fé renovada, porque sei que vossa misericórdia maternal jamais abandona aqueles que em vós confiam. Venho porque creio que este é o momento de Deus agir em minha vida através de vossa intercessão poderosa. Aparecida bendita, vós que fostes encontradas nas águas escuras do rio Paraíba e logo começastes a operar maravilhas, operai também maravilhas em minha vida. Assim como fostes tiradas das profundezas e elevada à glória, tirai-me também das profundezas do desespero e da falta de perspectivas. Abri para mim caminhos novos, portas que eu nem sequer imaginava existir. Mostrai-me saídas onde só há becos sem saída. Criai oportunidades onde só há escassez. Transformai meus nãos em sims, minhas derrotas em vitórias,
minhas impossibilidades em milagres realizados pela graça divina. Mãe do céu, coloco em vossas mãos maternais todos os caminhos fechados da minha vida. Entrego-vos cada porta trancada, cada obstáculo, cada barreira, cada impedimento. Sei que vossas mãos que embalaram o menino Jesus têm o poder de afastar todo o mal e abrir todo o caminho. Sei que vosso coração maternal, transpassado pela espada da dor ao pé da cruz, compreende perfeitamente minhas angústias e não permitirá que eu permaneça sem esperança. Confio plenamente em vossa intercessão, certa de que não voltarei de vossa presença sem ser atendido, sem ver os caminhos se abrirem diante de mim. Senhora Aparecida, neste momento solene de oração, renovo minha consagração a vós. Sou totalmente vosso, e tudo o que tenho vos pertence. Usai-me como instrumento de vossa vontade. Conduzi-me pelos caminhos que vós abrirdes, pois sei que são os caminhos que Deus preparou para mim desde toda a eternidade. Não permita que eu escolha atalhos perigosos ou caminhos enganosos. Abri para mim somente aquilo que está de acordo com o plano divino para a minha vida. Aquilo que contribuirá para a minha santificação e para o bem das pessoas que amo. Seja feita a vontade de Deus através de vossa maternal intercessão. Súplica pelos caminhos profissionais e financeiros. Ó Mãe Aparecida, volto-me agora especialmente para os caminhos profissionais que se encontram fechados em minha vida. Vós sabeis, Mãe querida, como tenho lutado para encontrar oportunidades de trabalho digno, como tenho batido em portas que não se abrem, como tenho enviado currículos que parecem desaparecer no vazio. Há tanto tempo procuro aquela porta que se abrirá para mim, aquela oportunidade que mudará minha situação, mas parece que todas as portas estão trancadas, todos os caminhos bloqueados. Sinto-me como quem caminha em um labirinto sem saída, girando sempre no mesmo lugar, sem conseguir avançar. Senhora da minha devoção, intercedei por mim junto ao Divino Espírito Santo, para que ele ilumine aqueles que têm poder de decisão sobre minha vida profissional. Tocai o coração dos empregadores, dos empresários, dos gerentes, de todos aqueles que podem abrir portas de oportunidade para mim. Fazei com que vejam em mim não apenas um candidato entre muitos, mas uma pessoa capaz, dedicada, honesta, que muito pode contribuir. Removei qualquer preconceito, qualquer injustiça, qualquer obstáculo que esteja impedindo que eu seja visto e valorizado adequadamente. Abri os olhos de quem precisa enxergar meu potencial e minha boa vontade. Mãe Aparecida, se é da vontade de Deus que eu mude de emprego, abri esse caminho com clareza. Fazei surgir a oportunidade perfeita, aquela que está de acordo com meus talentos e capacidades, aquela onde poderei crescer profissionalmente e sustentar dignamente minha família. Se, ao contrário, devo permanecer onde estou, abri então caminhos de crescimento e valorização dentro da própria empresa onde trabalho. Fazei com que meus esforços sejam reconhecidos, que minhas habilidades sejam valorizadas, que as portas de promoção e aumento salarial se abram para mim. Não permita que a injustiça ou a parcialidade me impeçam de receber aquilo que por direito e mérito me pertence. Para aqueles que buscam iniciar um negócio próprio, ó Nossa Senhora, abri os caminhos do empreendedorismo. Iluminai-nos com ideias criativas e viáveis. Colocai em nosso caminho os parceiros certos, os investidores justos, os clientes fiéis. Removei toda a burocracia desnecessária que dificulta o início de um empreendimento honesto. Protegei-nos de pessoas mal intencionadas que queiram nos enganar ou explorar.
Fazei com que nossos negócios prosperem, não para alimentar vaidade ou ganância, mas para que possamos viver com dignidade, ajudar nossa família e ser instrumento de caridade para com os necessitados. Abri as portas do sucesso honesto e do trabalho abençoado. Nossa Senhora Aparecida, intercedei também pelos caminhos financeiros que se encontram obstruídos. Quantas famílias sofrem porque as contas não fecham, porque o dinheiro não alcança até o fim do mês, porque as dívidas se acumulam como montanhas intransponíveis. Vós que conhecestes a pobreza em Nazaré, que experimentastes as dificuldades materiais da vida simples, compreendeis perfeitamente nossas angústias financeiras. Não vos pedimos riquezas ou luxos, mas simplesmente o suficiente para viver com dignidade, para alimentar nossos filhos, para manter um teto sobre nossas cabeças, para não passar vergonha diante dos credores. Mãe providencial, abri caminhos de prosperidade justa em nossa vida. Fazei com que o salário seja suficiente, que surjam trabalhos extras honestos, que apareçam oportunidades inesperadas de renda. Ensinai-nos a administrar bem aquilo que temos, a não desperdiçar, a fazer escolhas sábias. Protegei-nos da tentação do jogo, das promessas enganosas de enriquecimento fácil, dos negócios desonestos. Livrai-nos das dívidas que nos escravizam, abrindo caminhos para que possamos quitá-las honrosamente. Fazei com que credores sejam compreensivos, que juros sejam reduzidos, que prazos sejam estendidos. Operai o milagre da multiplicação em nossas finanças, assim como vosso Filho multiplicou os pães e os peixes. Senhora Aparecida, eu vos entrego todos os bloqueios financeiros da minha vida. Entrego as dívidas que me sufocam, os boletos que não sei como pagar, as necessidades urgentes que me tiram o sono. Entrego também meus sonhos de ter uma casa própria, um carro para facilitar o transporte da família, recursos para oferecer educação de qualidade aos meus filhos. Confio que vossa intercessão abrirá caminhos que hoje parecem completamente impossíveis. Creio que vossa materna providência jamais permite que vossos devotos passem necessidade extrema. Abri, portanto, as comportas do céu e derramai sobre mim as bênçãos materiais necessárias para viver dignamente, sempre lembrando que nem só de pão vive o homem, mas que também precisamos do pão de cada dia para sobreviver neste mundo. Ó bendita Mãe Aparecida! Volto agora meu olhar suplicante para os caminhos fechados em minha vida familiar. Quantas portas trancadas existem entre pais e filhos? Quantos muros de silêncio separam irmãos que deveriam estar unidos? Quantas barreiras de incompreensão distanciam esposos que um dia se amaram profundamente? Vós que vivestes a experiência da família sagrada em Nazaré, que conhecestes a alegria da convivência harmoniosa com Jesus e José, sabeis quanto é importante que as famílias vivam em paz, amor e unidade. Mas nossa realidade está muitas vezes tão distante desse ideal? Mãe querida, intercedei pelas famílias destroçadas, onde o diálogo se transformou em gritos, onde o amor se tornou indiferença, onde a união deu lugar à separação. Abri os caminhos do perdão entre aqueles que se magoaram, derrubai os muros do orgulho que impedem a reconciliação, amolecei os corações endurecidos pela mágoa. Fazei com que pais e filhos voltem a se falar, que irmãos separados por brigas tolas se reencontrem, que casais à beira do divórcio redescubram o amor que um dia os uniu. Operai milagres de restauração familiar, pois vós tendes esse poder através de vossa intercessão junto a Jesus. Nossa Senhora Aparecida, muitos lares estão fechados para a presença de Deus. Há famílias onde não se reza mais, onde não se fala de fé, onde os valores cristãos foram abandonados. Abri esses lares para a graça divina. Tocai o coração dos pais para que voltem a educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Despertai nos jovens o interesse pelas coisas de Deus, mesmo em meio a uma cultura que os afasta da fé.
Fazei com que as famílias voltem a rezar juntas, a frequentar os sacramentos, a viver segundo os ensinamentos de Cristo. Que cada lar se transforme em pequena igreja doméstica, onde vosso nome seja bendito e onde vosso Filho Jesus seja o centro de todas as coisas. Ó Mãe das Mães, intercedei especialmente pelas mães e pais que sofrem por causa dos filhos. Quantos pais não dormem à noite preocupados com filhos envolvidos em vícios, em más companhias, em caminhos perigosos? Abri os caminhos de conversão para esses jovens. Protegei-os de todo o mal. Livrai-os das drogas, da violência, da prostituição, de tudo aquilo que destrói vidas e famílias. Fazei com que voltem para casa, que abandonem os maus caminhos, que redescubram o amor da família. Consolai os corações aflitos desses pais, dando-lhes esperança de que seus filhos serão salvos. Operai o milagre do filho pródigo que retorna, arrependido, para os braços do Pai misericordioso. Mãe Aparecida, há também muitos caminhos fechados na vida afetiva de vossos devotos. Há pessoas solitárias que anseiam por encontrar um amor verdadeiro, mas todas as portas parecem fechadas. Há quem sofra com relacionamentos tóxicos e não encontre força para sair. Há casais que perderam a paixão e vivem como estranhos sobre o mesmo teto. Abri os caminhos do amor verdadeiro e saudável. Para os solteiros que desejam casar, conduzi-os ao encontro da pessoa certa, aquela que Deus preparou desde toda a eternidade. Livrai-os de relacionamentos enganosos, de pessoas que só trariam sofrimento. Ajudai-os a discernir entre paixão passageira e amor verdadeiro. Para os casais em crise, ó Nossa Senhora, operai o milagre da renovação do amor. Fazei-os lembrar dos momentos felizes, das promessas feitas, dos sonhos compartilhados. Ensinai-os a dialogar com respeito, a perdoar as falhas mútuas, a recomeçar quantas vezes for necessário. Protegei os casamentos da infidelidade, da traição, da mentira. Fortalecei o compromisso assumido diante de Deus e da Igreja. Fazei com que esposos e esposas se vejam novamente com os olhos do amor, que redescubram a beleza de caminhar juntos, que renovem a cada dia a decisão de amar apesar das dificuldades. Que vosso exemplo de fidelidade a José inspire todos os casais a permanecerem unidos no amor até que a morte os separe. Senhora Aparecida, entrego em vossas mãos todas as relações familiares e afetivas da minha vida. Entrego os conflitos não resolvidos, as mágoas guardadas, os ressentimentos que envenenam o coração. Entrego também os sonhos de família feliz, de lar harmonioso, de relacionamento abençoado. Confio que vossa intercessão abrirá os caminhos do amor, da compreensão, do perdão, da reconciliação. Fazei de minha casa um verdadeiro lar, onde reine a paz que vem de Deus, onde o amor seja vivido concretamente, onde cada membro da família se sinta acolhido, valorizado e amado. Abri as portas da minha casa para a presença constante de Deus, de vosso Filho Jesus e de vosso maternal amparo. Que minha família seja abençoada por vós, hoje e sempre. Se esta oração está tocando seu coração, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que você ama. Oremos. Súplica pelos caminhos da saúde e da cura. Ó Mãe Aparecida, poderosa intercessora junto ao divino médico dos médicos, venho agora suplicar por todos aqueles cujos caminhos estão fechados por causa de doenças, enfermidades e sofrimentos físicos. Quantas vidas estão paralisadas porque a saúde foi roubada? Quantos sonhos foram adiados porque o corpo adoeceu? Quantas famílias sofrem vendo seus entes queridos definharem leitos de dor? Vós que estivestes ao pé da cruz, contemplando o sofrimento supremo de vosso Filho, conheceis profundamente a dor humana e sabeis o quanto ela nos limita, nos aprisiona, nos impede de viver plenamente. Mãe bondosa, intercedei por todos os enfermos. Abri os caminhos da cura divina para aqueles que sofrem de doenças graves,
câncer, diabetes, problemas cardíacos, enfermidades renais, doenças neurológicas e tantas outras patologias que roubam a paz e a esperança. Fazei com que os tratamentos médicos sejam eficazes, que os remédios façam o efeito esperado, que as cirurgias sejam bem-sucedidas. Iluminai a mente dos médicos para que façam diagnósticos corretos e prescrevam os tratamentos adequados. Guiai as mãos dos cirurgiões durante as operações delicadas. Fortalecei o organismo dos doentes para que respondam positivamente aos tratamentos. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que nem sempre a vontade de Deus é a cura física imediata. Às vezes, o sofrimento faz parte de um mistério maior que não compreendemos, mas suplicamos que quando a cura não for possível, vós ao menos concedais a graça do alívio da dor, da paz interior, da conformação com a vontade divina. Fazei com que os doentes não percam a esperança, não se entreguem ao desespero, não se revoltem contra Deus. Ensinai-os a oferecer seu sofrimento em união com a paixão de Cristo, transformando a dor em instrumento de santificação e redenção. Dai-lhes força para suportar, paciência para esperar, fé para crer que Deus tem um propósito mesmo no sofrimento. Mãe querida, intercedei especialmente pelas doenças que fecham os caminhos da mente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos mentais de toda espécie. Quantas pessoas vivem aprisionadas em suas próprias mentes, incapazes de experimentar alegria, paz ou esperança? Abri os caminhos da cura interior para essas almas sofredoras. Tocai suas mentes com vossa paz maternal. Livrai-as dos pensamentos negativos, das obsessões, dos medos paralisantes. Fazei com que encontrem tratamento adequado, profissionais competentes e compassivos. Ajudai-as a não terem vergonha de sua condição, a buscarem ajuda, a seguirem os tratamentos corretamente. Senhora Aparecida, há também os vícios que aprisionam e destroem vidas. Alcoolismo, dependência de drogas, jogos compulsivos, pornografia e tantos outros. Esses vícios fecham todos os caminhos de dignidade, felicidade e realização. Operai milagres de libertação. Tocai o coração dos viciados para que reconheçam sua condição e busquem ajuda. Fazei-os encontrar grupos de apoio, profissionais competentes e compassivos. Dai-lhes força de vontade para resistir às tentações, coragem para enfrentar as crises de abstinência, perseverança para não desistir do processo de recuperação. Protegei-os das más companhias que os induzem ao vício. Reconstruí suas vidas destroçadas, suas famílias devastadas, sua dignidade perdida. Mãe misericordiosa, não vos esqueçais também daqueles que sofrem em silêncio, cujas dores não aparecem em exames médicos, mas que nem por isso são menos reais. As feridas da alma, os traumas do passado, as mágoas profundas, os abusos sofridos, as rejeições dolorosas. Abri os caminhos da cura interior. Derramai bálsamo consolador sobre essas feridas invisíveis, mas tão dolorosas. Fazei-os encontrar ajuda espiritual e psicológica adequada. Livrai-os das memórias que os torturam, dos pesadelos que os aterrorizam, das culpas que os paralisam. Ensinai-os a perdoar aqueles que os feriram e também a perdoar a si mesmos. Restaurai sua autoestima, sua capacidade de confiar, sua alegria de viver. Mãe Aparecida, deposito em vossas mãos todas as enfermidades que fecham caminhos na minha vida e na vida daqueles que amo. Entrego-vos cada dor, cada limitação, cada sofrimento. Confio que vossa intercessão junto a Jesus, o Divino Médico, abrirá caminhos de cura, alívio e restauração. Se for da vontade de Deus que a cura venha de forma milagrosa e instantânea, agradeço antecipadamente.
Se a cura vier através de tratamentos médicos, agradeço também, pois reconheço que Deus age através dos profissionais da saúde. E se a cura não vier nesta vida, concedei ao menos a graça da paz, da aceitação, da esperança na vida eterna, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Abri os caminhos da saúde plena, física, mental, emocional e espiritual. Súplica pelos caminhos espirituais e da fé. Ó gloriosa Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Igreja e Mestra da vida espiritual, volto-me agora para suplicar por todos aqueles cujos caminhos espirituais se encontram obstruídos. Há tantas almas que caminham nas trevas da descrença, do afastamento de Deus, da frieza espiritual. Há pessoas que um dia tiveram fé ardente, mas hoje se encontram apáticas, indiferentes às coisas divinas. Há jovens que foram batizados e educados na fé, mas que agora vivem como se Deus não existisse. Há também aqueles que nunca conheceram verdadeiramente a Cristo e vagueiam pela vida sem rumo, sem propósito, sem esperança. Abri os caminhos da fé para todos esses corações. Mãe querida, intercedei pela conversão dos pecadores. Quantas almas vivem escravizadas pelo pecado, distantes dos sacramentos, em estado de morte espiritual. Tocai seus corações endurecidos com vossa ternura maternal. Fazei-os reconhecer seus pecados, arrepender-se sinceramente, buscar a reconciliação com Deus através do sacramento da confissão. Livrai-os das garras do demônio que os mantém aprisionados no pecado. Abri seus olhos para que vejam a gravidade de sua situação espiritual. Despertai neles o desejo de mudança, a saudade da intimidade com Deus, a fome e sede de justiça. Fazei-os encontrar sacerdotes santos e misericordiosos que os acolham sem julgamentos, mas também sem compactuar com o erro. Nossa Senhora Aparecida, há muitos que desejam crescer na vida espiritual, mas encontram caminhos bloqueados. Sentem-se incapazes de orar, suas orações parecem não chegar ao céu. Tentam ler a Bíblia, mas não compreendem. Desejam participar da missa, mas não sentem nada. Querem servir a Deus, mas não sabem como. Abri os caminhos da vida espiritual profunda para essas almas de boa vontade. Ensinai-os a orar com o coração, não apenas com os lábios. Iluminai sua compreensão quando lerem as Sagradas Escrituras. Fazei-os descobrir a riqueza da liturgia, a beleza dos sacramentos, a força da comunidade eclesial. Conduzi-os a bons diretores espirituais, a grupos de oração fervorosos, a retiros e formações que alimentem sua fé. Mãe bendita, intercedei especialmente pelos que sofrem aridez espiritual, a noite escura da alma. São aqueles que um dia experimentaram grande consolação espiritual, mas que agora sentem apenas vazio, ausência, silêncio de Deus. Não permita que se desesperem ou abandonem o caminho da fé. Fazei-os compreender que essa noite escura é muitas vezes um caminho de purificação, um convite a amar a Deus por Ele mesmo e não apenas pelas consolações que Ele dá. Sustentai-os na perseverança, na fidelidade, na oração constante mesmo sem sentir nada. Fazei com que essa noite se transforme em aurora radiante de união profunda com Deus. Senhora Aparecida, muitos caminhos vocacionais estão fechados porque falta discernimento, falta coragem, falta generosidade. Há jovens que sentem o chamado de Deus para o sacerdócio ou para a vida consagrada, mas têm medo de responder. Apegam-se aos bens materiais, cedem à pressão da família ou da sociedade. Abri esses caminhos vocacionais. Tocai os corações dos chamados com vossa voz maternal. Dai-lhes coragem para responder sim, como vós respondestes ao anjo. Ajudai-os a vencer os obstáculos, os medos, as dúvidas.
Fazei-os compreender que seguir a Cristo não é perda, mas ganho. Não é sacrifício, mas realização plena. Multiplicai as vocações sacerdotais e religiosas, pois a seara é grande e os operários são poucos. Ó Mãe da Igreja, intercedei também pelos que já estão consagrados a Deus, mas que passam por crises vocacionais. Há sacerdotes tentados a abandonar seu ministério, religiosos e religiosas que perderam o fervor inicial, missionários desanimados com as dificuldades. Renovai neles o entusiasmo da primeira hora. Fazei-os lembrar do dia em que disseram sim a Deus. Fortalecei-os nas tentações, consolai-os nas tristezas, animai-os nos desafios. Protegei-os de todas as ciladas do inimigo que quer destruir as vocações. Fazei deles testemunhas radiantes do amor de Cristo, instrumentos eficazes da salvação das almas. Que permaneçam fiéis até o fim, alcançando a coroa da glória eterna. Mãe Aparecida, entrego-vos todos os bloqueios espirituais da minha vida. Entrego minha frieza espiritual, minhas dificuldades na oração, minhas quedas repetidas no pecado, minha falta de generosidade no serviço a Deus. Confio que vossa intercessão abrirá caminhos novos na minha vida de fé. Fazei de mim um verdadeiro discípulo de vosso Filho Jesus. Acendei em meu coração o fogo do Espírito Santo. Transformai minha vida medíocre em vida santa. Abri para mim os tesouros da vida espiritual, a oração contemplativa, a união com Deus, o ardor missionário, o zelo pelas almas. Que eu não me contente com uma fé morna, mas busque sempre crescer no amor divino. Abri em mim os caminhos da santidade, pois sei que esse é o desejo de Deus para cada um de seus filhos. Agradecimento e consagração final. Até aqui, nossa rainha vem nos ajudando, e suas mãos poderosas não irão nos desamparar. Ó Nossa Senhora Aparecida, após ter colocado diante de vós todos os caminhos fechados da minha vida, quero agora elevar a vós um cântico de gratidão antecipada. Agradeço porque sei que vossa intercessão já foi ouvida no céu. Agradeço porque creio firmemente que os caminhos começarão a se abrir, as portas começarão a se destrancar, os obstáculos começarão a ser removidos. Minha fé me diz que vossa resposta já está a caminho, que o milagre já está sendo preparado, que a solução já foi providenciada pela misericórdia divina. Por isso, mesmo antes de ver os resultados, eu vos agradeço com todo o meu coração. Mãe querida, agradeço por todas as vezes em que ao longo da minha vida vós abristes caminhos que pareciam completamente fechados. Quantas vezes no passado eu estava desesperado, sem saída, e vossa intercessão operou o impossível. Quantas portas se abriram quando menos esperava, quantas soluções apareceram de forma inesperada, quantos milagres, pequenos e grandes, aconteceram porque vós intercedestes por mim. Hoje, olhando para trás, reconheço vossa mão maternal guiando minha vida, abrindo caminhos, protegendo-me dos perigos, conduzindo-me sempre pelo melhor caminho. Obrigado, Mãe Aparecida, por nunca me ter abandonado. Senhora bendita, agradeço também pelos caminhos que não se abriram, porque agora compreendo que era para meu bem. Quantas vezes desejei algo intensamente e vós, em vossa sabedoria maternal, não atendestes meu pedido porque sabíeis que aquilo não era bom para mim. Quantas portas que eu queria abrir permaneceram fechadas e depois descobri que por trás delas havia sofrimento ou desvio do caminho de Deus. Obrigado por ter me protegido de mim mesmo, dos meus desejos equivocados, das minhas vontades imaturas. Obrigado por ter dito não quando eu precisava ouvir não, mesmo que na época eu não compreendesse. Mãe Aparecida, neste momento solene, faço a vós minha consagração total e definitiva. Consagro-vos minha vida inteira, com todos seus caminhos, os abertos e os fechados, os claros e os obscuros, os fáceis e os difíceis.
Consagro-vos meu passado, com todas suas alegrias e tristezas, seus acertos e erros, suas graças recebidas e oportunidades perdidas. Consagro-vos meu presente, este momento exato em que estou rezando diante de vós, com todas minhas necessidades atuais, minhas angústias e esperanças. Consagro-vos meu futuro, todos os dias que ainda viverei nesta terra, todos os desafios que enfrentarei, todos os caminhos que percorrerei. Consagro-vos, ó Mãe querida, minha família inteira, esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, todos os meus entes queridos. Abri para eles também todos os caminhos fechados, protegei-os de todo mal. Consagro-vos meu trabalho, meus projetos, meus sonhos, meus planos. Fazei com que tudo o que eu empreender seja segundo a vontade de Deus e contribua para a sua maior glória. Consagro-vos minha saúde, meu corpo, minha mente, minhas emoções. Mantende-me saudável para servir a Deus e ao próximo. Se vier a doença, dai-me força para suportá-la com paciência e fé. Conduzi-os pela estrada da salvação. Consagro-vos especialmente minha vida espiritual. Minha fé, por mais fraca que seja, deposito em vossas mãos para que a fortaleceis. Minha esperança, por mais vacilante que esteja, entrego a vós, para que a renoveis. Minha caridade, por mais imperfeita que seja, confio a vós para que a purifiqueis e aumenteis. Consagro-vos minha oração, minha participação nos sacramentos, meu serviço à Igreja, meu testemunho cristão no mundo. Fazei de mim um instrumento dócil nas mãos de Deus. Usai-me para a salvação das almas. Transformai-me em verdadeiro discípulo missionário de vosso Filho Jesus. Ó Mãe Aparecida, prometo-vos viver segundo os ensinamentos de Cristo, frequentar os sacramentos, crescer na vida de oração, praticar a caridade para com os necessitados, dar testemunho corajoso da minha fé. Prometo-vos divulgar vossa devoção, falar aos outros sobre vosso poder intercessor, trazer mais devotos aos vossos pés. Prometo visitar vosso santuário sempre que possível, ou ao menos em espírito, renovando minha consagração e gratidão. Prometo rezar diariamente o terço, meditando nos mistérios da vida de Cristo e nos vossos exemplos de fé, humildade e fidelidade. Aceita, ó bendita Mãe Aparecida, esta minha oração confiante e esta consagração sincera. Toma-me pela mão e conduze-me por todos os caminhos da vida. Abre diante de mim as portas que devem ser abertas e fecha aquelas que devo evitar. Sê tu minha guia, minha protetora, minha consoladora, minha intercessora poderosa junto a Deus. Nunca permitas que eu me separe de ti e de teu Filho Jesus. Guarda-me sob teu manto maternal agora e na hora da minha morte. E quando esta vida terminar, leva-me contigo ao céu, onde não haverá mais caminhos fechados, mas apenas a porta aberta da eternidade feliz, na presença da Santíssima Trindade. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa graça. Que Nossa Senhora Aparecida cubra você e sua família com o manto sagrado todos os dias. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa corrente de fé. Nos vemos no próximo vídeo.